Fala galera, como é que vocês estão? Então, esse conteúdo vai ser sensacional, pois eu vou compartilhar com vocês duas ferramentas importantíssimas que vai fazer diferença na tua vida, para você que quer aprender a desenhar, onde você nunca teve contato com desenho, mas quer desenvolver essa arte, para você que é iniciante e quem sabe até mesmo para os veteranos, que é simplesmente o nosso velho amigo lápis. E uma coisa que, cara, veio contigo, cara, que é uma dádiva, que são as tuas mãos, os teus braços, o teu ombro, vão fazer você executar muito bem os 7 fundamentos. Então se preparem que eu vou falar sobre elas agora. Eu me chamo Rafael e sejam bem-vindos ao Fronteira Criativa. Lápis e suas graduações. Galera, vamos começar, como eu falei agora, nosso amigo velho lápis de desenho e da família H. O que é lápis H? São lápis com grafites mais secos, mais duros, que servem justamente para fazer esboços. Então o que acontece? Quando você vai iniciar um desenho, você pode começar com lápis H para justamente só rasurar, fazer aquelas rachuras leves, sutis, só para demarcar suas ideias, desenhos, para justamente você firmar o que você está pretendendo tirar da sua cabeça para o lápis. Só marcar papel, sem medo nenhum. Então, os lápis H, eles servem para isso, para fazer o início de um esboço, sem marcar muito e sem pesar demais, certo? E os lápis, galera, da família B, são lápis justamente com os grafites mais grossos, onde você vê um contraste maior. Quando você mal encosta o lápis no papel, você já sente que ele fica mais escuro, né? Que é para ter contraste. Então, fazendo essa jogada de lápis H para fazer os esboços, você pode pegar os lápis B, né, que pode ser 2B, 3B, 4B e por aí vai. Você pode fazer os contrastes, começar já a lapidar, esculpir o seu desenho. E fora o lápis, nós temos também a nossa amiga lapiseira, né, que justamente ela faz o mesmo papel, que você pode graduar com os grafites dentro, tanto H quanto B também, certo? Então vai muito do gosto de cada um. Não só do gosto de cada um, tanto quanto em relação a finalidades também, tá? Então, se você não tem lápis, pode ser feito com lapiseira, mas a lapiseira também tem uma finalidade específica e os lápis também. Então dá para realmente eles se tornarem ferramentas distintas, sim. E agora com vocês, uma grande amiga que, por sinal, até comprei uma novinha aqui para fazer esse vídeo especial. Vou abrir o lacre agora. Que serve justamente para a gente apagar os erros e tudo mais. Só que tem uma filosofia por trás disso aí. Pode parecer frescura, mas sim, é frescura, mas ajuda muito o teu desenvolvimento. Quase não saiu o desenvolvimento. Cara, como você está iniciando um desenho, não se preocupe em fazer perfeito, metódico, sabe, caprichado. É esboço, galera, é criação. Então, borracha aí nesse estágio nem precisa. Então, a borracha, eu só estou explicando que ela serve justamente para isso, que agora a gente vai passar para uma das ferramentas principais também desse nosso processo de desenho. Como usar no desenho dedos, punho, cotovelo e ombro. E galera, pode parecer bobagem para alguns, mas realmente faz a diferença quando você entende como funciona essa ferramenta maravilhosa que é justamente os teus braços, né? Mãos, tudo que envolve manuseio com as tuas articulações, as tuas pegadas com os dedos, cara, influencia sim. E olhando agora, galera, isso aqui, cara, é um calo de desenho, né? Isso aqui mostra que eu sou bom? Não, não mostra que eu sou bom. Isso aqui realmente não quer dizer nada, mas mostra que realmente eu sou persistente, eu sou disciplinado, eu estou constantemente desenhando, procurando me aprimorar. E como é que seria desenhar só com os dedos? Primeiramente, eu não vou fazer um desenho específico, vou fazer movimentos de como funciona, né, os dedos quando você segura o lápis. Então, vamos fazer traços curtos. Olha o movimento que meus dedos fazem. Olha essa articulação aqui, olha essa angulação, só com os dedos, que podem ser feitos simplesmente em linhas curtas, tanto de baixo para cima, de cima para baixo, rasuras, dependendo da necessidade do que você esteja fazendo. E a relação do manuseio do lápis só com os dedos é baseado nesse movimento. São movimentos específicos, são movimentos restritos para qualquer tipo de detalhe que peça só aquilo. Agora, como seria essa parceria, né, do dedo com o punho? Porque em alguns momentos do teu desenho, o dedo, só os dedos, já não vão alcançar o que o teu desenho precisa. Você quer fazer traços mais longos,
com acabamentos diferenciados que só o dedo já não vai acontecer. Olha a precisão do traço como fica quando você utiliza só do punho e os dedos ali amparando o lápis. Já cria um outro design, já cria um outro tipo de trabalho. E se vocês prestarem atenção, a cada vez que a gente evolui, você percebe as limitações de um para o outro, então rola uma espécie de evolução. O dedo realmente ele tem limitações, ele consegue fazer desenhos, né, de acordo com o que você quer, só que com limitações. Quando você procura evoluir o desenho para algum outro nível ou algum outro detalhe, aí você já precisa do punho. Só que do punho já também começa a apresentar limitações, então ele vai até um certo ponto, que aí entra uma outra parte do seu braço. Como é que desenha com o cotovelo? Como é que faz um desenho com o cotovelo? Na verdade, galera, o cotovelo ele faz um suporte que dá muita diferença na dinâmica da tua criação, do teu manuseio. E se você prestar atenção, se você conectar o cotovelo na base, né, e soltar o punho da mesa também, deixar um pouco mais elevado, deixando só o lápis em contato com o papel, praticamente tu transforma o teu braço num compasso, né? Então, olha o traço que essa parte do teu braço vai executar de acordo com o que o teu desenho esteja pedindo. Limitados com um punho, limitados com o cotovelo, e aí vem o nosso amigo ombro fazendo um combo brutal de detalhes, traços, que você talvez nem poderia imaginar que era possível de ser feito. Simplesmente, gente, você vai, desconecta o braço da mesa, da bancada onde você está desenhando, e faz um movimento com o braço. Você pega o eixo do braço, ou seja, o ombro vai conduzir o teu braço inteiro, com ele estático, mas sem estar enrijecido, né, sem estar tensionado, e você vai fazer circunferências melhores, traços longos, né, com uma amplitude melhor. Então, o ombro desconectado da mesa, perdão, o braço desconectado da mesa, com o ombro sustentando a estrutura todinha, você pode fazer esse tipo de trabalho. Agora, galera, segura a onda que ainda não acabou, certo? Eu vou fazer um combo aqui com vocês sobre manusear as técnicas que eu expliquei para vocês sobre o braço e agora sobre os pontos estratégicos dos lápis. Eu expliquei sobre graduação de lápis, agora existem também os pontos estratégicos de como você pode pegar no lápis, junto com essas explicações sobre como você deve manusear seu braço. E lembrando, aguentem aí que logo mais vai ter exercícios sobre tudo que eu acabei de explicar, beleza? Base e pontos estratégicos de um lápis. Galera, agora eu vou explicar para vocês sobre 3 partes importantes de um lápis. Lá atrás eu expliquei sobre a família dos lápis H, lápis B e para que eles servem. Você sincroniza os dedos com a ponta do lápis. Esse é um dos pontos estratégicos que te proporcionam um estilo de desenho, uma técnica de desenho. Tanto que se você usar essa ponta do lápis, você pode usufruir de um ponto mais saturado, mais preto. Quando você faz uma pressão, você escurece mais determinados pontos do teu desenho. Então, ele serve para justamente causar mais saturação, né? Você força mais, o grafite fica mais pigmentado, principalmente se for com um lápis da família B, né? Que é um grafite mais grosso, que fica mais preto. Então, quando você usa a ponta do lápis com seus dedos, você faz uma leve força ali e você vai graduando pontos mais escuros, pontos mais básicos, mais claros. Então, a ponta do lápis te proporciona uma pigmentação mais sólida, mais preenchida, mais escura. Já quando você manuseia o lápis pelo meio dele, já é um outro tipo de trabalho, já é um outro tipo de pressão. Então, de acordo com o que o teu desenho vai pedindo, né, você vai executando essas graduações. Então, agora, olha o que a gente pode fazer segurando no meio do lápis. Já é uma rachura menos densa, né, já menos escuro demais. Então, de acordo com o local do lápis, você vai graduando, sim, a escala tonal. Vamos falar assim, que são as graduações do que é escuro, claro, médio. E seguindo o raciocínio, segurando na ponta do lápis, né, no finalzinho dele, já é o nosso terceiro tipo de trabalho, nossa terceira técnica, que já proporciona um sombreado, uma rachura um pouco mais suave, né, uma coisa mais clean, que de acordo com o teu trabalho, como eu sempre venho exaltando, o trabalho quando ele vem pedindo técnicas, você vai usufruindo desse manuseio. Lembrando que se você quiser segurar na ponta do lápis, nesse finalzinho do lápis, e quiser apertar ele para escurecer mais, eu acho desnecessário, porque você vai forçar muito sua mão e causando até a quebra da ponta dele. Movimentos nas 3 bases do lápis. Movimentos com o punho segurando na ponta do lápis. Nós temos essa amplitude aqui, né? Olha só a distância que deu. Esse é o limite.
desse traço que nós fizemos aqui. Quando nós seguramos no meio do lápis, nós já evoluímos para essa distância aqui, ó. Certo? Então, de acordo com que o seu desenho vai evoluindo, vai te exigindo, você vai se adaptando. E agora, vamos ver o traço, esse traço como fica segurando na ponta do lápis. Olha só o que a gente alcança, uma amplitude muito maior, certo? Agora, baseado no que eu expliquei para vocês sobre a função do braço, imagina usando o cotovelo. Cara, vai dar uma angulação muito maior, muito interessante. Então, a gente aprendeu aqui sobre segurar na ponta do lápis, meio do lápis e o movimento no final do lápis. Então são coisas para algumas pessoas que pode ser irrelevante, mas faz muita diferença, cara, no seu crescimento. E galera, dica bônus aqui rapidinho, né, sem muito aprofundamento, você pode também desenhar com lápis totalmente em pé no papel e causar linhas, dependendo do que você queira fazer. E lembrando que isso funciona principalmente quando você desconecta o braço da base, né? Ou seja, o braço da mesa. Então você pode proporcionar esse tipo de traço, de uma ponta a outra. Quando você faz esse tipo de traço com a mão apoiada na mesa, olha só como eu fico um pouco assim, desconfortável para fazer um traço mais eficaz. Vocês viram que tremeu um pouquinho? Olha só, vou inclinar o lápis aqui, deixar bem inclinado. Com a mão apoiada na mesa, olha só como não é eficaz e causa esse problema. Agora, quando você desconecta a mão e você faz um traço, olha só, com ele totalmente em pé. Então faz uma diferença também, de acordo com o que você esteja fazendo. Agora também existe a técnica de segurar o lápis dessa forma, no finalzinho, usando ele deitado, com a grafite deitada. Também é uma técnica que tanto pode servir para fazer linhas, né, livres, quanto você pode fazer rachuras, sombreamento, e isso influencia muito para você no seu desenho. Agora sim, galera, o módulo de exercícios. Só que é o seguinte, vou logo de antemão aqui avisar vocês, para vocês não subestimarem, porque vai parecer realmente como se fossem exercícios assim do pré-escolar, cara, da galera que está sendo alfabetizada. Mas na verdade sim, ela tem um grau de dificuldade muito grande e que eu queria muito que vocês dessem atenção para isso, porque vai ajudar vocês demais com o teu manuseio em relação a tudo que eu estou explicando para vocês. Galera, um dos exercícios que pode te ajudar, primeiro que já começa você fazer uma linha, do jeito que eu estou fazendo aqui, praticando as dicas que eu já passei para vocês. Essas duas linhas aqui vão demarcar o espaço, né? Onde você vai fazer justamente esse desenho aqui contínuo, que é um ótimo exercício para você praticar a sua precisão, a sua pegada no dedo, né? Exercendo os fundamentos desse manuseio, dessas duas ferramentas que são o lápis e o seu braço, só que nesse caso você está usando só os dedos e um pouquinho do punho, certo? Como vocês estão vendo. E aí você dá seguimento nesse exercício. Então, esse tipo de exercício aqui você pode fazer focado para os dedos, né? A gente usa assim um punho de vez em quando, mas aqui é mais para os dedos. Vocês podem ver que tem uma certa dificuldade aqui, ó, só com o dedo, porque é curto, né? O espaço é curto. Você vai repetir o mesmo esquema, vai fazer linhas paralelas. Agora você vai exercer o mesmo esquema, só que agora com o punho, né? Já é uma amplitude um pouco mais diferenciada, já dá uma facilitada legal, ó. Você já pega o punho ali, ó, já tem uma liberdade melhor. Então, esse é o segundo, é a segunda linha, na verdade, a gente trabalhando o punho, ok? Dando continuidade em linhas paralelas, que também já faz parte até do exercício, serve como exercício, né? Já fazendo com o braço solto. A gente não vai fazer com o cotovelo, porque realmente é uma dinâmica diferente. Então a gente vai exercitar logo o braço, para você ver como, olha a maleabilidade, olha a prática, como fica melhor, fica mais fluido. Então esse é o primeiro exercício que você pode encher folhas assim, praticando isso, certo? O segundo exercício, galera, é aquele velho clichê, desafiador, casca grossa, que quebra a gente no meio, que é justamente as circunferências, cara, as aterrorizantes circunferências. Então, essa aqui é minha primeira, né? Você pode repetir o mesmo processo, você trabalha as circunferências com os dedos, certo? E logo mais eu vou evoluir esse estudo aqui automaticamente, né? Meio que no dinamismo de passar para o punho, e depois eu já vou fazer com o braço solto, utilizando o ombro. Então o grande lance é esse, você pode pegar uma folha dessa,
fazer exercícios de circunferências só com os dedos, circunferências com o punho, circunferências com a utilização do ombro, né? O braço no geral. Ó, aqui eu já vou fazer com o punho, certo? A câmera não enquadrou muito bem, mas está tudo certo. Dá para entender a evolução do exercício, tá? Então, essas são circunferências com o meu punho, né? Os dedos e o punho. Então, estou tentando fazer o máximo com que fique legal. Tá tudo bem torto, mas está tudo bem. Serve para um ótimo aquecimento antes de você desenhar, como eu havia explicado lá no começo. Agora, vamos tentar fazer com o braço, né? Só o ombro dando esse suporte para o teu braço. Lembrando que o braço flutuando aí com o sustento do ombro, o teu braço, o cotovelo, o antebraço não pode ficar tensionado, não pode ficar duro. É só movimento, né? É só tu utilizar a conexão do teu ombro com o teu braço e deixar o braço leve ali, fazendo o que você precisa fazer no seu desenho, certo? Então, essas já são as circunferências com o braço, no geral. Até que essa circunferência ficou singela, mas ainda está bem torto ainda, certo? Então, esse aqui é um ótimo exercício, gente, para circunferência, certo? Lembrando que é sempre utilizando passo a passo de dedos, punho e braço. No exercício 3, galera, esse aqui vai ser um pouco difícil. Vamos praticar agora essas duas linhas paralelas aqui na vertical. E eu vou explicar o que significa esse exercício, certo? Você vai fazer linhas paralelas bem próximas e essa aqui vão ser linhas paralelas mais distantes. Que tipo de exercício é esse? Você vai ligar de um ponto ao outro, fazendo ao máximo possível uma linha bem reta. Então vocês vão perceber que na linha reta curta é bem legal, sabe? Tipo assim, é um pouco mais fácil de fazer, porque a trajetória é curta, como a gente está vendo aqui. Então, o desvaneio da tua mão, né, é mais improvável. Você consegue conectar as linhas de uma forma mais prática, mais eficaz, mais rápida, né? Então, você exercitando isso aqui, cara, te ajuda muito a vocês a praticarem os seus desenhos. Lembrando que tudo que eu estou explicando aqui para vocês, gente, vai fazer muito sentido lá na frente para vocês executarem os 7 fundamentos do desenho, certo? Então vamos repetir na outra coluna tudo que eu fiz aqui, né, de uma forma curta. Agora vamos para um nível mais difícil, que são linhas agora mais prolongadas. Então vamos ver como a gente se sai. Vou pegar aqui, ó. Beleza. Vamos conectando aqui linhas paralelas. Tente se concentrar em fazer o máximo paralelo possível, ficando bem proporcional, certo? Ó, aqui deu uma curvadinha, mas é porque já usei o punho, né? Já fez uma barriguinha ali, certo? Cara, eu vou tentar fazer um traço meio que conectando a mão na base. Olha só a diferença que deu. Esses dois aqui não ficaram legais. Esse aqui não ficou legal. Quando encostei o punho, ficou uma curvinha ali. Esse tipo de trabalho, ele funciona, na verdade, quando você desconecta o braço da mesa, ó, e você liga um ponto ao outro, certo? Você dá seguimento nos traços e linhas paralelas. Agora, esse exercício, galera, é bem divertido, tá? Você vai colocar pontinhos no seu papel de uma forma totalmente aleatória, imprevisível. Façam à vontade aí, quantos pontinhos vocês quiserem, porque a moral da história aqui, você vai ligar os pontos. Parece bobo, parece fácil, né? Parece coisa infantil, mas realmente vai fazer diferença, certo? Então, o grande lance é, tenta conectar uma ponta a outra aí, de primeira, que eu vou te dar uma dica de como você pode fazer isso com eficácia. Escolhe um ponto, né? Eu vou escolher, na verdade, esse ponto aqui, junto com esse. Então, vamos ver a conexão, ó. Bum! Por que eu consegui acertar? Porque eu sou bom? Não, galera, não é porque eu sou bom, tá? É por causa de prática, mas não é só isso. Quando você fizer essa ligação, não fica com o olho na linha, fica com o olho certinho, não faz isso, fica com o olho certinho no ponto final, no ponto B. Você fica com o olho no ponto B e você passa o traço. Por exemplo, eu quero de um ponto a esse aqui, ó, eu fico com o olho nesse aqui, certo? Então pego, conecto e vou embora. Bum! Ó, ainda quase errei ainda, fica um pouquinho para fora, certo? E assim, sucessivamente, você vai conectando os pontos. Já utilizando de acordo com a angulação, você já usa o pulso, já usa só o pulso aqui de novo, tem vezes que você vai usar só os dedos. Então, esse exercício aqui é legal, cara, que ele te obriga, ó, aqui saiu um pouquinho, mas tudo bem, certo? Porque eu usei o pulso de uma forma errada.
Esse tipo de exercício ele te proporciona fazer conexões desses pontos utilizando só dedos, porque são pontos próximos, utilizando pulso, que é para poder conectar por causa de uma amplitude maior. Já pede para usar o braço mais solto, que nem esse traço aqui, ó. Esse traço aqui eu fiz ao contrário, né? De lá para cá eu errei um pouquinho, fugiu. Mentira, enganei vocês. Peguei vocês, eu queria pegar aquele ponto ali. E aí, vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos começar a conectar tudo que está sobrando de ponta aí, ó. Vamos praticar. Então esse exercício aqui, galera, é bem da hora para você praticar essa firmeza, a conexão, os teus olhos conectados com o ponto que você quer alcançar. Então, esses são exercícios que vão fazer diferença para vocês, que vão dar uma estrutura para vocês, de vocês encararem melhor os 7 fundamentos do desenho. Ó, aqui eu errei, tudo bem, né? Mentira, eu queria acertar na letra B. Brincadeira, galera, só tô tirando aqui com vocês, certo? Então, tudo isso que eu expliquei para vocês, gente, esses fundamentos do lápis e do seu braço, que é uma ferramenta maravilhosa, é para vocês encararem da melhor maneira possível os 7 fundamentos que eu vou estar ajudando vocês aqui, certo? Então se preparem que logo mais eu vou estar colocando um após o outro para vocês se tornarem melhor no máximo possível como artistas, como ilustradores, desenhistas livres, tatuadores. E isso vai me fazer muito feliz de saber que eu estou contribuindo com vocês, caso isso de fato esteja ajudando. E eu quero agradecer demais por vocês terem cruzado essa fronteira e até as demais por aí.